Estenda suas mãos para cá, abaixe sua cabeça. Agora vamos receber da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus, te entrego a vida do teu vaso, Senhor Deus, que vai trazer a palavra, Pai, primeiramente ao seu coração, Senhor Deus, para depois o coração da sua igreja, Senhor Deus. Que ela venha, Pai, nos edificar, Senhor Deus. Pai, e se for de tua vontade também, que venha nos confrontar, Pai, para que possamos crescer mais e mais, Pai, na tua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Desde já, Pai, eu só tenho a te agradecer, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, Pai, que tu faça, Senhor Deus, com que ele diminua e tu cresça através dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tem momentos do nosso chamado, né? Que vem a dor, né, irmãos? Você começa a sentir dor no meio do chamado, né? Tem momentos também que vem as lágrimas. As lágrimas descem também no meio do chamado. Tem momentos no meio do chamado que surgem adversidades contra a nossa vida. Tem momentos que no meio do chamado pessoas se levantam contra ti, contra a minha vida. Mas quando o chamado é de Deus, quando vem da parte do Senhor, nada que se levantar contra a tua vida no meio do chamado vai fazer você cair. Mas no meio do chamado, Deus vai fazer você triunfar e prevalecer no meio dessa dor e dessa luta. Eu sei que a luta está grande e a dor. Porque muitas das vezes, quando eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, eu sei que é essa palavra aqui que Tu quer que eu venha trazer. Mas, Senhor, ministra o meu coração, confirma algo, Senhor, para que nunca venha haver dúvida dentro do meu coração. Tem gente aqui querendo parar, irmãos. Deus falou comigo, eu sei. Certo? Deus não me falou o nome, não me mostrou o rosto. Porque eu não sou aqueles magos que eram adivinhadores, sábios, entre aspas, mas que não conseguiam ver o sobrenatural de Deus, viu o superficial. Aquele que tem um chamado de Deus, que recebe do Senhor, Deus transmite a ele alguma coisa, ou a ela. Mas eu vou te dizer, no meio do teu chamado, escuta bem, você que está aqui hoje, Deus sabe que eu estou falando com ele, eu com ela. Não pare. Se você parar no meio do chamado, sabe o que é que vai acontecer contra a tua vida? Contra a tua família, destruição. Não pare. Continue no meio do chamado, que a vitória Deus vai te entregar. Você vai chorar, você vai sentir dor, você vai passar por um momento de fraqueza, mas em nenhum momento do teu chamado com Deus, Deus vai te abandonar. Sempre irá confirmar que foi Ele que te chamou. Sempre. Seria mais fácil acreditar, talvez, irmão, se o Senhor diretamente falasse a nós. Mas o Senhor encontra instrumentos para falar com a gente, irmãos. Você viu os irmãos adorando aqui, são instrumentos de Deus, irmãos, quer queira, quer não, para usar a vida deles, para falar o nosso coração. Deus chama um mensageiro, mas faz que ele diminua, irmão, que ele saia de cena e que a palavra penetre no teu coração e no meu. Seria mais fácil eu falar até o nome, irmão, se eu conhecesse a profundidade no meio do teu chamado, mas eu não sei, irmãos, é entre tu e Deus. E eu vou falar de um profeta, a primeira vez que eu vou ministrar, irmão, acerca desse profeta. Quem era para estar ministrando aqui hoje era o pastor Mauro, mas ele está enfermo.
Assim que o pastor Mauro me manda a mensagem, irmão, liga para mim, a primeira palavra que o Senhor falou no meu coração, fala acerca de chamado, meu filho. Porque vai ter gente naquela noite querendo quase parar no meio do chamado. Avisa para eles que foi eu que chamei. Não foi homem que chamou, foi eu. E o profeta que nós vamos falar hoje, ele sofreu, irmão. Sabe por que o profeta sofreu? Porque ele amava o povo, ele amava as vidas. Mas mesmo diante disso, por meio desse amor, ele tinha que profetizar, porque era Deus que estava falando. O profeta chorava, irmão, derramava lágrimas, sofria por dentro, porque ele amava o povo. Imagine aí você amar alguém, João Marcos, e chega lá, ei, o Senhor mandou te dizer que vai acontecer isso. É duro, irmão, para um profeta, irmão. É duro para um profeta que ama uma vida chegar para a própria pessoa e dizer algo. Olha, Deus mandou tu se preparar que Ele vai te colher. É duro, irmãos. Foi duro para Jeremias chegar para o povo de Judá e dizer, profetizar, que eles iam sofrer porque eles estavam adorando outros deuses. Tinha ídolos ali no meio, tinha outros deuses. Eles não conseguiriam adorar o Deus verdadeiro e fiel da vida deles. Imagine como é que o profeta ficou, irmão, amando o povo, amando as vidas. Imagine aí como é que você não se sente amando o seu familiar, o seu parente, a sua família, algo acontecendo, e você sabendo que aquele caminho, aquela trilha que o seu familiar vai seguindo, vai levar ele à destruição. É duro, irmãos. É duro para um pai chegar para o filho e dizer, meu filho, infelizmente, eu amo a sua vida, já tenho derramado lágrimas, mas infelizmente esse caminho, meu filho, que você está seguindo, vai te levar à destruição. É duro para um pai e para uma mãe, irmãos. É duro para um profeta chegar para alguém e dizer isso. Meu filho, infelizmente, você está optando pelo caminho errado. Você amando aquela vida, você sabendo que aquela vida está se caminhando para a destruição, Nardinho, é duro. Imagine como é que Jeremias não se sentiu por dentro, as lágrimas caindo, sabendo que o povo de Judá ia ser levado à destruição, porque desobedecia, porque priorizava outras coisas, outros deuses, irmãos. Imagine aí você ver alguém priorizando outras coisas e não priorizando o Deus verdadeiro que trouxe vida àquela pessoa, e você chegar para ela e dizer, meu filho, minha filha, infelizmente, você vai perder aquilo que Deus lhe entregou mais de precioso, que é a vida eterna. É duro, irmãos. Eu estava lá em casa pensando, meu Deus, como é que eu vou ministrar acerca disso, Senhor? Como é que eu vou falar para o teu povo, Senhor, acerca disso? Me ajuda, Espírito Santo de Deus, coloca a palavra na minha boca para dizer algo para o povo de Deus. É duro, João Marco. Vamos fazer aqui eu chegar para a irmã Fernanda, e a irmã Fernanda faz que nem me escuta. Imagine você numa situação dessa. Até te ouviu, até ouviu tu chamando, mas virou as costas. Estou dando só exemplo, irmã Fernanda. Como é que você não se sente? Imagine como é que Deus não se sente, Nardim. Foi Ele que nos chamou. Muitas das vezes até ouvimos Deus falando e viramos as costas, João Marcos. Sinto muito, irmão, mas eu tenho que te dizer. Se tu deixar o chamado que Deus te chamou, tu vai perder algo de mais precioso que a vida eterna. Escuta bem, para depois não dizer que Deus não falou contigo por meio da palavra dele. Não é eu que estou te dizendo, não, é o próprio
Nada que vier contra a tua vida, irmãos, é para te destruir, não. É para te jogar no chão, não. É para te humilhar, não. É para entender que tu tens um chamado de Deus. É para te fortalecer, irmãos. Não é para dizer que tu é um fracassado, um derrotado, um inútil, não. É para dizer que por meio da tua vida, por meio desse chamado, Deus vai trazer a tua casa, a tua família, os teus parentes. Mas sabe o que é que o povo de Judá estava dando ouvido, João Marcos? A outros deuses. Sabe o que é que está acontecendo, irmãos? Está ecoando dentro de nós a voz de Deus. E está ecoando também dentro de nós a voz do mundo. Deus usava o profeta ele era o intermédio de Deus para falar, ajudar, para se consertar. O que é que acontecia com o povo? Dava ouvido à voz do mundo. Dava ouvido à voz dos deuses. Às vezes até ouvimos, irmãos, que o chamado é de Deus. Às vezes até ouvimos, ecoa dentro de nós, que é Deus que me chamou, foi Deus que me chamou, foi Deus que me convocou, até ecoa dentro de nós essa voz, que foi Deus que nos chamou. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Jeremias, no meio do chamado, se achou menino. Senhor, mas eu sou menino. Jeremias, mas foi eu que te chamei. Você pode até estar se achando agora nesse momento derrotado, ou derrotada, ou fracassado no meio do chamado. Mas assim como Jeremias quis dar desculpa a Deus no meio do chamado, às vezes nós agimos assim. Então deixa ecoar dentro da tua vida, dentro do teu ser, dentro do teu coração o chamado de Deus. Porque quando é de Deus, irmãos, empecilhos vêm, vai surgir muita dor e muita luta, mas tu vai sair vencedor. Tem propósito, irmão, no meio do chamado, irmãos. O propósito de Jeremias era profetizar sobre o povo de Judá. Era isso que Deus estava chamando ele. Mas Jeremias, no meio do seu processo de ser chamado por Deus, Senhor, mas eu sou menino, pai. Jeremias estava se achando incapaz. Muitas das vezes nas suas orações, que faz tempo que você ora, você está achando que Deus não está trabalhando, não está solucionando a tua causa. Se eu te disser que Deus está ouvindo, se eu te disser que Deus está ouvindo o teu clamor, assim como Jeremias, irmãos, que passava por esse momento de dor por amar o povo, assim como você passa por esse momento de dor porque ama o seu familiar, porque não vê mais a sua família como era antes, assim Jeremias também passou, derramou lágrimas, sofreu, porque amava o povo de Judá, mas o povo era desobediente. Não se sinta culpado no meio do seu chamado. Só ouça a voz de Deus, só deixe ecoar essa voz e entenda que Deus está ouvindo. Jeremias capítulo 1, bota aí, Janice.
Versículo 4, Joanis, do 4 ao 10. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Você tem uma história, meu irmão. Jeremias, até aquele momento de ser chamado por Deus, tinha constituído uma história, mas aquela história não estava diante da presença do Senhor. Mas o Senhor já conhecia Jeremias no ventre. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus já te conhece desde o ventre. Se tu veio essa terra, foi porque tem um chamado de Deus para a tua vida. Deus quer te conduzir em alguma área, em algum lugar, para você ser instrumento na mão do Senhor, para profetizar, para chorar, para derramar lágrimas. Algo no meio do teu chamado Deus quer fazer. É porque o profeta só profetiza o que ele vive, irmão. Não dá para chegar aqui e adorar o Senhor se meu coração está magoado, está destruído, está longe do Senhor. Não dá para chegar aqui e ser instrumento na mão de Deus. Não dá para ir lá fora ser instrumento na mão de Deus se algo no meio do meu chamado precisa ser endireitado, consertado. Muitas das vezes no meio do chamado nós não conseguimos nem derramar lágrima igual Jeremias derramou. É porque no meio do chamado nós não estamos no lugar certo, estamos longe de Deus. Se no seu chamado, irmão, você não passar por algo, você não sofrer algo, irmãos, tem algo errado. O texto diz que era uma criança, irmãos. Mas desde o ventre, irmão, antes de vir a existência, o Senhor já conhecia Jeremias. O Senhor já te conhece, irmão. Ele sabia que tu ia passar por isso hoje. Você, irmã, que está aqui, Deus já sabia. O Senhor já sabia o que iria se proceder na tua vida. Como assim é escolhido Jeremias? Deus já sabia que ele ia chorar, irmãos, que ele ia sofrer porque ele amava o povo. Irmãos, aquele que ama e não derrama lágrima, e não chora e não sofre, irmão, aquele que vê uma vida na destruição, indo para o caminho errado, e as lágrimas não cair, não sentir dor, irmão. Tem derramado lágrimas? Tem sofrido no meio do chamado? Profetize. Jeremias no meio das lágrimas, irmãos, da dor, por ver o povo tomando o caminho errado, a direção contrária, Jeremias chorava. Era como se Jeremias, irmã Fernanda, quisesse consertar ele próprio, o povo. Sabe o que é que acontece, irmãos? No meio do nosso chamado, nós queremos consertar o que é para Deus consertar. Nós queremos consertar, escuta, o que é para Deus consertar. No meio do teu chamado, chora,
derrama lágrimas, mas deixa Deus consertar. Eu não acredito que Deus esteja falando só comigo aqui não, irmão. Sabe quando é que tudo começa? Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, irmão. Jeremias, mesmo se achando uma criança, menino, quando Jeremias ouve a voz de Deus, é quando tudo começa. Porque sabe o que é que acontece no meio do teu chamado? Um vai dizer uma coisa, outro vai falar outra, outro vai dizer algo, outro vai dizer que você tem que agir assim, outro vai falar isso, mas ouça a voz de Deus. É assim, João? É, irmão. Certa vez eu sentado bem aqui, meu pastor me deu uma chamada bem aí, e eu aqui, João Marcos. Quando eu olhava para os irmãos assim, eu vixe, os irmãos estão todos parecendo, como se eu visse os irmãos como se fosse tudo assim olhando para mim no meio do chamado aí. Pastor, fiquei triste. Esse momento aqui, irmão, eu ouvi duas vozes, irmão. Pega a tua Bíblia, joga nos peitos do teu pastor e vai-se embora, que o teu lugar é lá fora. Sabe o que é com o Espírito Santo de Deus? A voz dizia dentro de mim: não, meu filho, não age assim não. Se você agir assim, você vai estar indo pelo caminho errado. Você vai estar sendo desobediente. E espere terminar o curso e chame o seu pastor. Mas a vontade, irmãos, o inimigo falando dentro de mim era grande. Faça assim, faça assim. Mas não, irmão. Eu resolvi naquele momento ali ouvir a voz de Deus. Baixei a minha cabeça, não olhei mais para os irmãos, fiquei quieto. Mas a briga é grande. Primeira coisa que acontece com o profeta, irmãos, foi ouvir a voz de Deus. Sabe quando é que o quadro vai mudar, irmão? Sabe quando é que Deus vai mudar tudo, direcionar tudo? Sabe como é que Deus vai tomar de conta de tudo? Quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus. Sabe quando é que Deus mudou a história do profeta? Chamou ele para profetizar para o povo de Judá? Quando ele ouviu a voz de Deus. O chamado de Deus marca a nossa vida, irmão. Quando Deus nos chama, irmão, marca, fica algo registrado. Nós não esquecemos mais nunca de quando Deus nos chamou para fazer algo para Ele. De quando Deus nos chamou para estar nesse caminho bom, maravilhoso e verdadeiro que é na presença de Deus. Jamais você esquece quando Deus lhe chama. Deus me chamou numa quinta-feira, irmãos. Antes de vir para cá eu tinha até bebido, irmão. Não no mesmo dia, mas dia antes. Mas na quinta-feira que eu estava sentado próximo ali a Viviane, nunca mais eu me esqueço daquele dia. Naquele dia foi o dia que Deus me chamou. Sabe o que é que tem acontecido? Você se esqueceu do chamado. Você se esqueceu que foi Deus que lhe chamou. Quando Deus lhe chamou, Ele não disse que ia ser mar de rosa. Quando Ele chamou o profeta Jeremias: Jeremias, vai ser maravilha, vá lá profetizar sobre Judá. Não. Pode procurar o texto, irmãos. Jeremias sabia que ia passar por sofrimento e dor. Porque quando ele teve o encontro com o Senhor, brandou no coração de Jeremias o amor verdadeiro. O amor que ele nunca tinha sentido na vida, naquele encontro, naquele chamado, Jeremias sentiu. Quando nós amamos, nós choramos, irmão.
Quando nós amamos, nós choramos, nós derramamos lágrimas, nós sofremos. Você acha que é fácil para uma mulher estar aqui? Para um pai estar aqui e não ver os seus filhos, irmão? Você acha que é fácil para uma esposa estar aqui e não ver o seu marido? Seu cônjuge aqui? É choro, irmãos. Talvez se eu te desse a oportunidade, tu ia dizer aqui que chorou noites e noites, que tu sofreu já muitas noites, muitos dias. Mas uma coisa Jeremias tinha implantado no seu coração: amor, irmão. Quem ama chora, mas não desiste. Quem ama sofre, mas não desiste. Quem ama sente dor, mas supera a dor. Jeremias chorava, irmão. Jeremias era igual eu, tudo eu choro. Se tinha um filme, eu choro, irmão. Parece que eu vou lá para a cena. Porque antes não, irmão, não era eu. Antes tanto faz como tanto fez. Hoje é diferente, irmão. Hoje eu sinto a dor daquela pessoa. É como se eu entrasse ali. Eu fiquei hoje, Senhor, o meu chamado é igual do Jeremias, Senhor. Eu não gosto de estar expressando não, irmão, mas eu vou falar, certo? Vou falar. Se eu não ver você bem, irmãos, eu sofro também, irmão, porque eu amo a sua vida. Se eu não ver você no trilho certo, no caminho certo, isso me dói por dentro, irmãos. Porque eu quero ver você bem. Porque eu quero ver você caminhando comigo. Porque eu quero ver a sua família bem. Posso até não chegar diretamente para você e dizer isso. Olha, cara, olha, mulher de Deus, olha, homem de Deus, muitas noites eu chorei pela tua vida. Eu não preciso falar isso não, irmãos. Deus sabe, Deus conhece. Então quando você está lá no seu cantinho derramando lágrima, chorando ali, sentindo dor, se lembre que o Senhor está contigo. É porque você ama. Se você não amasse, aquilo que acontecia na tua vida, tanto faz como tanto fez. Se você chora é porque você ama, assim como o profeta amava o povo de Judá. Chorava, irmãos, sofria por dentro. Acho que ele ficava até imaginando: Senhor, eu amo esse povo e tu me chama logo para eu profetizar para eles, para dizer que se eles continuarem adorando outros deuses, eles vão perder aquilo que tu quer entregar a eles. Eles vão deixar de tu entregar algo mais grandioso para eles, Senhor. Logo eu, Pai, que amo eles. Tem momentos que chega o limite, não é verdade, irmãos? Teve momentos do profeta Jeremias aqui que ele já estava no limite, irmão. Parece que ele já estava assim, quase nas últimas. Já tinha chorado tanto, já tinha sofrido tanto, já tinha sido profetizado. E ele estava vendo com os próprios olhos, João Marcos, aquilo que Deus mandava ele falar acontecendo com o povo de Judá. Era que maltratava mais ele, João Marcos. Era o que maltratava, porque Deus mandava ele dizer: fala e não te cala diante dele. Era o que mais maltratava, João Marcos, porque ele profetizava, era de Deus, ele via as coisas acontecerem diante dos seus olhos e ele chorava, irmãos. O que é que acontecia com o povo? Continuava, irmãos, na desobediência, adorando ídolos, outros deuses. Talvez se o povo obedecesse logo, irmã Fernanda, talvez ele se sentisse melhor. Talvez as lágrimas cessassem. Talvez a dor não viesse mais sobre ele. Profetizava e acontecia, irmão. Maltratava o profeta. Talvez outros pudessem dizer assim: eu não disse para vocês, eu não falei que era de Deus, vocês nos obedeceram, agora vocês vão pagar o preço. Tem profeta que é assim, irmão.
Mas não é certo não, irmãos. Jesus se sentava na cadeira, sabe o que é que Jesus fazia? Ensinava. Jesus sentava e ensinava, irmãos. Jesus mostrava claramente. Jesus expressava com a maior sinceridade, irmão. Jesus tinha autoridade, Jurandir. Vocês não querem não? Podia fazer isso, irmão. Mas Jesus amava, irmãos. Jesus teve um chamado antes de ser gerado no ventre. Era entregar a vida. Esse era o chamado do Senhor Jesus. Só que Jeremias se sentia incapaz, irmão. Jeremias teste a teste com o Senhor, se sentia incapaz. Tem muita gente se sentindo incapaz, irmãos. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer essa. Essa daqui eu não consigo sair. Eu sei que eu não consigo sair. Tira isso da tua boca e da tua mente, irmão. Afirma diante de Deus. Foi Deus que me chamou para esse chamado. Se Ele me chamou para interceder pelos meus, eu vou obedecer até o fim. Se Deus me chamou para entregar, para sofrer, para sentir dor, para que os meus sejam salvos, é isso que eu vou fazer. Mas ninguém quer sofrer não, irmão. Ninguém quer derramar mais lágrimas não. Mesmo se sentindo incapaz, irmãos, criança, pequeno, Deus chamou Jeremias. Mesmo que você ache aí agora que você não tem capacidade no meio desse chamado, que essa luta quase está te vencendo, deixa eu te dizer uma coisa: assim como Deus chamou Jeremias, te chamou também. Ele te chamou, implanta isso dentro do teu coração, que foi Ele que te chamou. Eu ouvi um homem falando uma coisa bem clara, irmão, jamais isso sai da minha mente. Tem homens que se levantam, já falei até aqui. Tem homens que levantam homens, mas tem homens que Deus levanta, irmão. Sabe quem foi que levantou Jeremias? Deus, irmão. Sabe quem foi que te levantou para esse chamado? Foi Deus. Se Deus te levantou para esse chamado, homem nenhum dessa terra te tira dele, a não ser que tu queira. A não ser que você próprio tome essa decisão. Não quero mais esse chamado. Eu vou sair desse chamado. Eu não estou aguentando esse chamado. Mas se foi Deus, irmãos, Ele vai te capacitar a cada dia. Tu vai sobressair das lutas, das afrontas, das adversidades, do julgamento, da opressão. Tu vai sobressair. Porque não foi homem que te levantou. Porque não foi homem que te levantou, foi Deus. Então não entregue esse teu chamado de beijada para o inimigo. Não entrega, agarra, vai até o fim. Eu estou te falando aqui, mas eu peço misericórdia a Deus para que esse chamado eu vá até o fim, irmão, e não fuja, e não saia, e não entregue. Porque assim como você sofre no meio do seu chamado, todos que estão aqui sofrem. Pode ser até diferente um do outro, mas sofre, irmãos. Deus poderia ter chamado outro, mas chamou você. Deus poderia ter pegado outro de fora e ter chamado, mas Deus chamou foi você. Deus poderia ter pegado esse chamado e ter entregado a outra pessoa, mas Deus entregou a você. Deus poderia ter chamado outro profeta, Nardim? Poderia, João Marcos, mas Deus chamou Jeremias.
Porque Jeremias ia chorar, ia sofrer, ia sentir dor, mas ia profetizar, irmão. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Chora, passe por essa dor, por esse sofrimento, mas profetize. Profetize que você vai vencer, que você vai sair dessa luta, que esse chamado que Deus te chamou vai alcançar outras vidas. Entenda isso. Porque se esse chamado fosse fácil, todo mundo queria. Chamado de Jeremias fosse fácil, irmão, mas profeta ia querer. Mas não era, irmãos. Ele ia sofrer. Ele ia amar as vidas. Ele ia amar o povo. Ele ia chorar. Mas ele ia ter que profetizar sobre Judá. Muitas das vezes nós choramos, irmão. Nós sofremos, mas nós não conseguimos profetizar. Senhor, eu vou vencer. Tu sabe do meu sofrimento. Tu contempla, Senhor, as lágrimas que eu já derramei. Mas Tu vai me ajudar, Senhor. Eu vou profetizar e eu vou ver com meus olhos, ou lá na eternidade eu vou ver se concretizando. Porque o Senhor me chamou para profetizar sobre essa causa. Seria bom assim o Senhor dissesse qual era o dia, né? Que tu pudesse profetizar e acontecer. Seria melhor, né, irmão? Mas o Senhor não trabalha assim, irmão. O Senhor só manda nós profetizar. Se nós vamos contemplar nessa terra ou na eternidade, eu não sei. Mas que se nós profetizarmos, irá acontecer no chamado, irmão. Deus te trouxe aqui, irmãos, nessa noite, para te dizer que o teu chamado é entre tu e Deus. É entre você, mulher, e Deus. É entre você, homem, e Deus. O chamado é entre vocês dois, o elo, a confiança, a convicção de que Deus foi Ele que te chamou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu não estiver quase aguentando, irmãos, estiver nos teus limites, já quase entregando os pontos, Deus vai chegar com providência, irmão. Só não desiste do chamado. Teve um momento de Jeremias aqui, Jardim, que eu acredito que não aguento mais, meu irmão. Esse povo todo dia me ouve eu profetizar. Todo dia o povo ouve e sabe e vê acontecendo. Mas o povo ainda continua. Mas o homem não parou, irmãos, porque ele entendia que foi Deus. O encontro daquele chamado foi entre ele e o Senhor. Tanto é que no seu diálogo ele expressa para o Senhor, logo eu, uma criança, menino, alguns textos falam. Mas assim diz a palavra do Senhor, assim me veio a palavra. A palavra foi de encontro ao coração daquele homem, irmão. E quando o chamado vem de Deus, não há dúvida, irmão. Não há dúvida. Não há dúvida. Jeremias temeu, irmão. Porque a coisa difícil é tu profetizar sobre uma vida teimosa, não é, Larry? É, meu irmão. O negócio difícil é tu profetizar sobre uma vida teimosa. Mexeu com os sentimentos, irmão, de Jeremias, com as emoções daquele homem. Profetizava contra as vidas que eram teimosas. Mas o Senhor diz: não temas, Jeremias, continue. Não temas. Continue profetizando. Está teimando, o povo está teimando, continue. Vai chegar um dia que eles vão ver as coisas acontecendo claramente. E eles vão ter que se consertar. Vão ter que, os olhos espirituais vão ter que abrir. A palavra vai ter que ir em direção ao coração deles. Eu sei que é difícil, irmãos. A pessoa até conhece a palavra, até sabe das leis,
mas já perdeu a identidade com o Senhor. Eu sei que é difícil profetizar nessas circunstâncias, Jurandir, porque uma pessoa que ela conhece, sabe das leis, ela se torna mais teimosa. Ela até isola versículos e diz que é assim, não olha para o contexto. Aí você profetizar como esse homem profetizava sobre aquele povo, irmão, você que está profetizando agora sobre a vida de uma pessoa que é teimosa, mas não desista. Talvez se o seu chamado fosse entregue a mim, eu já tinha parado, irmão. Talvez eu não tivesse aguentado. Talvez se o meu chamado fosse transmitido para você, talvez você não aguentasse. É direcionado exclusivamente para cada um, irmão, porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe das suas convicções, das suas intenções, quando você profetiza sobre a vida, sobre o povo. Por isso que Deus não me entregou o seu. Você acha que o Senhor ia ter esse encontro com qualquer outro, João Márcio? Não, foi exclusivamente com Jeremias, porque ele sabia que o homem ia fazer, irmão, mesmo chorando, sentindo dor, ia obedecer. Por isso que o Senhor não me entregou o seu chamado. Talvez eu não estivesse mais aguentando, pedindo socorro. Me socorra aqui, pelo amor de Deus, não estou mais aguentando. Foi exclusivamente para você. Agora o seu particular com Deus, meu querido, no meio do seu chamado, vai dizer se você vai até o final ou não. Você, homem de Deus, mulher de Deus que está aqui nessa noite. E quando Deus chama alguém, irmãos, Ele capacita, irmão. Capacita. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu te falo, falando da minha própria vida, irmão. Pastor Eduardo uma vez, me lembra agora, fez um teste comigo. Aí pregar hoje, pastor, pelo amor de Deus, as pernas começaram logo a tremer. Faça isso comigo não, homem. Mas o homem de Deus já entendia o meu chamado, João Marcos. Faça isso não, pelo amor de Deus, mas não vou conseguir nem falar ali olhando para os irmãos. Vai ministrar hoje. Irmão, quando eu peguei isso aqui, eu não sei nem o que foi, que eu não me lembro mais nem o que eu falei, irmão, mas não consegui sair quase nada, irmão. É assim que nós estamos às vezes, irmão, no meio do chamado. Não sai nem voz. Já não tem mais nem força. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não te chamou para fazer algo para Ele, para entregar esse chamado para ti, para tu desistir não. Mulher de Deus, homem de Deus, não chamou para desistir. Perguntar aqui para Eliana. Eliana teve dia aqui, Eliana? Não aguento mais não. Aguenta. Levanta a cabeça que aguenta. Deus te chamou aqui, sabe para quê? Para te encorajar nessa noite, viu? Deus não te chamou aqui só para tu chorar no meio da luta, do chamado, para sofrer não. Deus te chamou aqui nessa noite para te encorajar a lutar. Não abaixa a cabeça para o inimigo no meio do chamado não. Não entrega o teu chamado para o inimigo não. Luta. Só você sabe a luta que você tem entre você e Deus. Podemos até ver de fora algo, ou ouvir algo, mas só Deus que sabe, é entre você e Deus. Mas Deus te chamou aqui para te encorajar. Deus não te chamou aqui para dizer que tu vai só chorar não, viu, irmão Neto? Vai só sofrer e sentir dor não, viu? Deus chamou aqui para dizer, irmãos, que Ele está te encorajando nessa noite a lutar. Lutar com as armas que Ele te entregou. Se Ele te chamou para orar, ora ao Senhor.
Se Ele te chamou para profetizar, profetiza, irmãos. Senhor, vai acontecer. Senhor, eu vou contemplar. Eu vou ver o arrependimento, Senhor. Eu vou ver as lágrimas. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil. Não foi fácil o chamado de Jeremias. Me lembra agora, na terça-feira, né, que foi entregado aí, o pastor entregou. E eu me lembro agora disso, né? O pastor, numa das perguntas lá era: o que você responderia? Não, o que você perguntaria a Deus? Já marquei logo assim um estralo na minha mente. Senhor, tu me chamou para apagar incêndio? Senhor, tu me chamou para isso? É esse o meu chamado, Senhor? Sentar com meu irmão, tentar ajudar ele. Sentar com a minha irmã, tentar ajudar ele. É isso, Senhor. Apagar esse incêndio que sempre o inimigo quer incendiar as coisas, quer colocar dúvida nos corações, quer desanimar as vidas, quer destruir as famílias, Senhor. Tu tem te chamado para isso, Pai. E é preciso coragem, irmão. É preciso coragem para lutar. E só quem vai conseguir te encorajar para lutar não é eu não, irmãos, é o próprio Deus que te chamou. Eu posso até lançar sobre o teu coração uma palavra, tu pode até lançar uma palavra sobre o meu, mas quem vai te encorajar a lutar é o próprio Deus que te chamou. Para encerrar, a gente ir para a ceia. Joanice, coloca aí João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós não me ei, para que vardes e dei fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi nós que chamemos o Senhor, não, vem. Foi Ele que te chamou, meu querido e minha amada irmã. Foi o próprio Deus que te chamou. No dia que eu estava sentado ali, foi o próprio Deus que me chamou. Vem, filho. Foi eu que chamei você. Vem, vem, foi eu. Só aceite o propósito de Deus, irmão. Porque naquilo que você está agora passando, nesse chamado que Deus lhe chamou, aceite o propósito, profetize assim como um profeta profetizou, e você verá, porque está aí o texto, irmão, que pedides ao Pai, Ele vos concederá. Está demorando, mas vai chegar, irmãos. E aqui eu encerro, irmãos, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de nessa noite estar compartilhando junto com você essa palavra tão maravilhosa da parte do Senhor ao nosso coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e eu agradeço aqui a oportunidade.